Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus! Hoje é domingo, 1º de fevereiro de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus Todo-Poderoso e entrego a vida nas suas mãos, eu não vejo como me perder. Hoje nós vamos falar que devemos confiar em Deus em meio às tribulações, em meio às provas. Nós vamos aqui ver exemplo de alguns personagens bíblicos que passaram por tribulações, provas e não deixaram de confiar em Deus e foram vencedores. E é isso que Deus quer para mim e para vocês também. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Vamos começar falando de Jó. Jó, a história dele é muito triste, mas tem um final feliz. Jó perdeu tudo o que ele tinha, inclusive os seus filhos, seus amigos os abandonaram, a ponto de sua esposa chegar em Jó e dizer assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Mas vamos ver o que Jó fala. Livro de Jó, capítulo 13, verso 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Então, quando ele fala assim, ainda que ele me mate, ele está falando de Deus. Ainda que ele me mate, eu confiarei nele, eu esperarei nele, porque ele é o meu Deus. Jó, no final, o final muito feliz, né? Ele foi restaurado, ele teve tudo em dobro, porque ele confiou em Deus. E a palavra de Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Amém? Agora vamos falar um pouquinho da promessa da presença de Deus na minha vida e na vida de vocês. Deus promete estar conosco em todas as situações adversas das nossas vidas. Vamos ver o que Isaías escreve no livro de Isaías, que ele escreveu, no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Ele nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui a palavra de Deus está dizendo isso para mim e para vocês. Deus está dizendo assim: meu filho amado, minha filha amada, não temas, porque eu te ajudo, eu te fortalecerei com a minha destra fiel. Não importa o problema que você esteja passando em sua vida, em suas vidas, eu sou Deus. Entregue as suas vidas em minhas mãos e eu lhe ajudarei. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho de Abraão. Abraão, considerado o pai da fé. Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Mas é claro que Deus não queria que Abraão matasse o menino. Mas ali Deus prova a fé de Abraão. Abraão pega seu filho e sai para o sacrifício. Abraão coloca lá a lenha e vamos ali sacrificar o filho Isaque. Isaque pergunta para Abraão: pai, cadê o cordeiro? Porque Abraão dizia que iria sacrificar um cordeiro. Abraão, então, quando ele ia sacrificar o seu filho, ele pegou o cutelo para matar o filho, certo? Em holocausto a Deus. Deus então disse a Abraão:
Não faça isso. E ele olha do lado e ele vê ali um cordeirinho. Olha a tamanha fé. Isso está relatado no capítulo 22 de Gênesis. Verso 8. Abraão diz: proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão dizendo para o filho: Deus proverá um cordeiro para o holocausto, meu filho. E Deus proveu, né? Sua fé foi recompensada quando Deus providenciou aquele cordeiro, né? E esse cordeirinho aqui simboliza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu também na cruz do Calvário por mim e por vocês. Amém? Glória a Deus. O encorajamento de Jesus. Vamos falar um pouquinho agora de Jesus. Jesus, ele nos encoraja a confiar em Deus. Amém? João capítulo 14, verso 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, né? Jesus lembra que a confiança em Deus, né, e nele nos dá segurança em meio a tempestades. O nosso navio pode estar à deriva no mar, passando por grandes tempestades, mas ele não vai afundar, porque o nosso capitão que está ao leme é o Rei, é Cristo Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Agora vamos falar um pouquinho da experiência de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas são exemplos de confiança em Deus em meio à perseguição. Isso está relatado no capítulo 16 de Atos, verso 25 e verso 26. Lemos que após serem presos, acorrentados, eles oravam, eles clamavam a Deus, e eles cantavam e eles louvavam a Deus, né? Veja bem, era meia-noite quando eles começaram a louvar a Deus. Amarrado, houve ali um grande terremoto, as cadeias se soltaram, as correntes se soltaram. E o carcereiro arrancou da sua espada, da bainha, né? Tirou a espada e ia se suicidar-se. Porque ele sabia que se os prisioneiros escapassem, ele seria morto. Mas quando ele fez isso, Paulo e Silas gritou: não faça isso, porque nós estamos aqui. E ali foi a conversão do carcereiro e de seus familiares. O carcereiro disse para Paulo e Silas: que farei para herdar a salvação? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E realmente o carcereiro e sua família entregaram a vida. Eles não só creram, mas entregaram as suas vidas nas mãos de Deus e foram então batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Deus traz para nós também a promessa de paz. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7, Paulo nos exorta a levar as nossas preocupações a Deus. Como? Como? Em oração, meus irmãos. Ao orar, nós estamos conversando com Deus, estamos ali agradecendo a Deus, pedindo a Deus misericórdia, falando a Deus sobre nossas fraquezas, sobre as nossas preocupações. Então, a oração é um diálogo com Deus, certo? Veja bem, meus irmãos, ele diz assim: não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pelas orações, pela súplica e pelas ações de graça. Porque esse Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Vamos falar agora um pouquinho de Elias. A história do profeta Elias é uma história maravilhosa, né? Elias experimentou a provisão de Deus durante o período de fome. Período de fome, o período de escassez. Elias não tinha nada para comer. Elias estava morrendo de fome. Como tem muitas pessoas hoje que já morreram de fome nesse horário. A estatística é que morre, eu não lembro, mas morrem milhares e milhares de pessoas
de fome diariamente no mundo. Nesse momento tem pessoas já desesperadas porque não têm o que comer. Se você pode ajudar o seu semelhante, ajude-o, porque a recompensa vem dos céus. A recompensa vem de Deus, né? Isso está relatado no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E a sede ele matava ali, bebendo água do riacho, né? Do ribeiro. Veja bem, meus irmãos. Elias, mesmo morrendo de fome, ele confiou em Deus. E Deus então colocou os corvos, para trazer alimento de manhã e à noite para Elias. Que Deus maravilhoso, que Deus magnífico. Vamos falar um pouquinho de Daniel. Daniel na cova dos leões, né? Daniel, ele foi posto na cova dos leões, né? Era o castigo dele, porque ele disse: eu jamais abandonarei o meu Deus. Eu jamais deixarei o meu Deus para prestar culto a ídolos, a deus pagões. Então a sentença de morte de Daniel foi ser esmagado, comido pelos leões ferozes. Ali eram leões famintos e colocaram Daniel lá dentro da jaula. Mas aqueles leões se comportaram como se fossem uns gatinhos. Daniel ali fazia carinho, né, deles, porque Deus estava ali. Os anjos do Senhor fecharam a boca dos leões. Lemos assim Daniel 6, 23. Então o rei se alegrou sobremaneira, né, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano achou-se nele. Sabe por quê? Porque ele crera em Deus. E o rei, vendo que os leões se comportaram ali que nem uns gatinhos de estimação, então ele creu no Deus de Daniel. E ele pede então para que Daniel seja solto, né? Então a gente vê que isso é fé em meio às tribulações, né? Isso é fé, meus irmãos, em meio às provações. Deus jamais nos abandona. Ele nos prova até onde nós possamos suportar. Não mais que isso. Vamos falar um pouquinho da experiência de Pedro, né? Pedro nos encoraja a lançar nossas necessidades sobre Deus, né? 1 Pedro 5,7, ele escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, que vocês possam se fortalecer em Cristo Jesus, que vocês não desanimem, não louve a Cristo Jesus somente nas horas alegres da vida, mas louve a Jesus em todas as circunstâncias de suas vidas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Feche os seus olhos aonde quer que você esteja e oremos a Deus. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco todos os segundos das nossas vidas, sejam em momentos alegres, felizes, ou seja, em meio às provações. Aleluia, glória a Deus, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós temos que entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Eu já entreguei a minha vida nas mãos de Deus e eu digo com toda certeza que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Que vocês que estão nos assistindo também façam o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. A voz foi minha, mas a palavra ela é de Deus eternamente. Amém. Glória a Deus. Shalom.